Ele faz um prodígio, faz um milagre, e ao invés de contratar uma empresa para colocar outdoors e fazer propaganda no Facebook e dizer, olha, Jesus fez uma cura, vai atrás dele. Exatamente o contrário, ele proíbe o leproso de falar. E não somente isso, Jesus se retrai, ele se recolhe. Muitas pessoas iam atrás dele procurando curas, mas ele se retirava. Ele ia para lugares desertos, ele ia para lugares não povoados, ele fugia dessas pessoas. Ora, ler um evangelho destes no tempo em que a igreja medita a respeito da epifania, ou seja, da manifestação do Senhor, parece um contrassenso. Nós vemos Jesus aqui se escondendo, quando na verdade nós deveríamos estar proclamando nos tetos tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fez. Mas a grande realidade é que Jesus não se deixa manipular. É interessante nós vermos o senhorio de Jesus, a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deixa acorrentar pelos nossos desejos, nossos caprichos, nossas veleidades, mas sobretudo não se deixa acorrentar dentro dos nossos conceitos. Vamos entender uma coisa aqui, e isso é muito importante, esse é o primeiro passo. Se Deus é Deus, Ele, por definição, não pode caber na nossa cabeça. Se Deus é Deus, se Deus é divino, eu não estou dizendo que Deus seja irracional, não é isso. As coisas que Deus faz têm uma lógica. Mas Deus é de uma racionalidade superior, de uma realidade que não se deixa acorrentar dentro dos nossos pequenos conceitos. Na nossa ideia, Deus, se Ele é bom, Deus, se Ele é amor, na nossa ideia, Deus deveria querer, por força, curar todas as doenças, nos livrar de todo sofrimento. Se Deus é bom, Ele deveria ser um Deus analgésico. Ou seja, Deus é bom, Ele pode tudo, eu estou sentindo dores, eu estou sofrendo, eu estou carregando uma cruz. Se Deus é bom e Deus é Deus, então, logo, conclusão óbvia, evidente, Ele vai me livrar do sofrimento, do mal, da doença, da dor, das lágrimas, das angústias. Deus irá me libertar de todas as minhas angústias e minhas dores. Isso é evidente. Na nossa cabecinha de minhoca. Na nossa cabeça pequena. Por quê? Porque nós temos que nos perguntar o que é que Deus realmente quer. Vejam que o leproso chega para Jesus e faz a oração correta. Faz a oração adequada. O leproso diz assim: Senhor, se queres, podes me purificar. Se queres, porque não é evidente que Deus queira curar todas as doenças. Vejam que isso é exatamente o contrário do tipo de teologia e de pregação que se ouve em alguns lugares. Em alguns lugares se faz esse tipo de pregação assim: Deus é um Deus de poder, e Ele quer fazer milagres e prodígios, e Ele quer curar você de todas as doenças e todos os males, e se você não foi curado, é porque você não tem fé, a culpa é sua. Quer dizer, o pobre coitado, além de sofrer a doença, ainda tem que carregar a culpa, né? Que se ele está doente, né, e Deus não fez o milagre, a culpa é sua. Ora, isso é uma lógica que não é a lógica de Deus.
O leproso diz: Senhor, se queres. E essa é a primeira atitude humilde que todos nós devemos ter quando fazemos uma oração. Nós devemos entender o seguinte, gente. Deus é a sabedoria infinita. E nós somos uma burrice finita. Ou seja, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quem é pai de família, quem é mãe de família, sabe muito bem. Sabe perfeitamente como é que são as coisas. Você tem seus filhos e você vê que algumas coisas não são boas para o seu filho. E você diz não. Não é isso? Você diz não. Você quer pôr um limite. Qual é o pai e qual é a mãe de família que ouviria todos os pedidos do seu filho? Ninguém. Por quê? Porque faz parte do educar o saber dizer não. É ou não é verdade? E você que é pai, você que é mãe, diz não para o seu filho, porque você o odeia? Não, porque você ama. Exatamente porque ama, você diz não. Porque você está vendo algo que o seu filho não está vendo. Faltam 5 minutos para o almoço, seu filho quer comer um pedaço de pudim. Não, meu filho, isso vai tirar o apetite. Você não vai comer, né, a refeição principal, que tem lá os nutrientes que você precisa. Mas eu quero, é gostoso. Não, mas eu não vou te dar. Mas eu quero. Eu não vou. Fique quieto. Você tem que dizer não para o seu filho. Isso faz parte da educação. É por isso que é revoltante, não é? Nós vermos, por exemplo, algumas movimentações no nosso país para tentar aprovar a famosa lei das palmadas. O que é a lei das palmadas? Não é? Que um pai e uma mãe, se der, a lei das palmadas é muito mais do que a palmada. Se ele fizer qualquer coisa constrangedora para o seu filho, o filho pode acionar a polícia contra o pai e contra a mãe. Quer dizer, isso é colocar algemas no pai e na mãe e dizer: você não pode mais educar seu filho. E não somente, ou seja, você está colocando na escola, os professores estão educando os filhos para isso. Os professores estão educando os nossos filhos para acharem que os pais são os grandes malfeitores e que a polícia e o Estado é que são os salvadores da pátria, né? Olha, meu filho, se papai e mamãe, essas pessoas terríveis e covardes, fizerem alguma coisa com você, chame o governo, que ele salvará você de toda angústia e de toda dor. Está entendendo que os valores aqui estão completamente invertidos? Ou seja, os pais estão sendo colocados como criminosos. Mas me diga, como é possível educar um filho sem, de alguma forma, constrangê-lo? Né? Primeiro, umas palmadas nunca fizeram mal a ninguém. Eu levei umas palmadas quando era criança, né? E graças a Deus hoje sou padre e não estou num presídio, porque alguém me pôs limite, não é? E eu me lembro com carinho que minha mãe, que me repreendia, que dava umas palmadas em mim, todos os dias de noite, eu ia lá pedir a bênção para ela, e eu beijava a mão dela. Eu beijava a mão que batia em mim. Mas por quê? Porque eu sabia que ela me protegia. Sabia que ela não estava me repreendendo porque me odiava, mas ela me amava. E se de noite eu tinha um sonho terrível, eu corria para o quarto da mãe para deitar ali. Estou falando da minha mãe, por quê? Porque era ela quem tinha a tarefa na distribuição das tarefas de casa, ela era quem tinha a missão de colocar de castigo
Meu pai era a arma secreta a ser usado em último recurso. Quando minha mãe tentava de tudo e nada funcionava, então vinha a arma secreta. Eu vou contar para o seu pai. Que ela batesse em mim, que me colocasse de castigo, qualquer coisa, menos isso. Mas é interessante porque isso dentro da organização da família a gente vê que o pai é a lei. Mesmo que ele nunca seja usado como recurso último, mas o pai é a lei. E a autoridade da mãe é uma autoridade que necessariamente se desgasta. Por quê? Porque é a autoridade de quem convive no dia a dia. Então, ela convive no dia a dia e a autoridade da mãe é desgastada. Já a autoridade do pai fica preservada. E isso é normal dentro da geografia familiar. Então diz assim, eu apanhava, mas depois eu sabia perfeitamente que minha mãe me protegia. E que ela me amava. Então essa experiência, que eu acho que é uma experiência que muitos de vocês tiveram, estou contando aqui porque certamente muitos de vocês tiveram a mesma experiência. Essa experiência é a experiência básica e fundamental que deve nos ensinar o quanto Deus nos ama quando Ele diz não. Não. E quando até mesmo Ele permite algo que para nós é visto como um castigo. Ninguém fala mais que Deus castiga. Claro, padre, pelo amor de Deus, esse padre é atrasado mesmo, ele não sabe que Deus é amor. Bom, Deus é amor, e exatamente porque Ele é amor, Ele também castiga. Um pai e uma mãe que não põe limites para os seus filhos, é um pai e uma mãe que não ama seus filhos. E se Deus está vendo que a gente vai cair e precipitar no abismo do inferno, Ele pode permitir algumas coisas que são, na nossa cabeça, interpretadas como castigo, mas que são a forma de Deus nos amar, porque o castigo é uma forma de Deus amar. Por exemplo, imagine que Deus está vendo que o seu carro vai se desgovernar e cair num precipício. E Ele, prevendo isso, permite que o seu pneu fure. Você sai do carro irritado, chuta o pneu, com raiva, maldiz a Deus que permitiu que o pneu do seu carro furasse. Mas o pneu furado impediu que você caísse no abismo. E assim também, você pede tantas coisas para Deus. Você suplica, você faz orações, mas Deus irá dar a você aquilo que é melhor para você. Nós, muitas vezes, estamos pedindo coisas que irão nos machucar. Nós, às vezes, estamos pedindo coisas que para nós são aparentemente boas. Então, gente, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai rezar é essa atitude humilde do leproso. Se queres, se for a vontade de Deus. Ou seja, nós temos que aprender a pedir a Deus que Ele nos livre das nossas orações. Ou seja, Senhor, eu estou pedindo isso. Mas se for ruim, por favor, Senhor, livrai-me de minha própria oração. Porque eu estou pedindo um bem. Mas se for para o mal, se for para a minha condenação eterna, se for para a minha perdição, não é? Por exemplo, quantos milhões de brasileiros jogaram nesse fim de ano na Mega Sena da virada, né? Milhões. E quantos milhões rezaram, Senhor, eu preciso desse dinheiro para pagar minhas dívidas, e fizeram promessas e disseram, olha, se eu ganhar, eu pago o dízimo para a Canção Nova, olha, se eu ganhar, eu faço bem para os pobres, olha, se eu ganhar, eu construo um asilo para os velhinhos, um abrigo para as crianças, alguma coisa, etc e tal. Fizeram tantas promessas, tantas coisas,
e Deus não ouviu sua oração. Aí fica decepcionado. Mas meu Deus, como não viu minha oração? Eu pedi tanta coisa, eu prometi tanta coisa boa. Deus certamente livrou você da sua oração, porque Ele não quer que você se perca no fogo do inferno. Deus nos protege de nossas próprias orações e nossos próprios projetos. Ele é bom. Deus é bom até quando nos diz não. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus, que se manifestou fazendo milagres, se esconde. Jesus começou a se esconder das pessoas, por quê? Porque as pessoas não estavam mais procurando o Deus verdadeiro em Jesus Cristo, não estavam procurando o Deus verdadeiro para servi-lo, mas eles estavam procurando um Deus do qual eles pudessem se servir. Um Deus que resolva o meu problema. Então, vejam a atitude diferente do leproso que humildemente se aproxima do Senhor e diz: se queres, se for vontade de Deus, eu quero. E a atitude dos outros que vão desesperados atrás de curas, e Jesus então se retrai, Jesus então se esconde. Então, neste tempo da manifestação de Deus, nós precisamos estar atento para o Deus que se manifesta. Mas cuidado, Ele nem sempre se manifesta da forma que nós imaginamos, que nós pensamos. Existe um santo que é pouco conhecido aqui no Ocidente, mas que é muito famoso no Oriente da Igreja, São Máximo o Confessor, um santo que viveu no século VII. Ele dizia assim: os idiotas suplicam a misericórdia de Deus o dia inteiro, e quando ela se manifesta, não a reconhecem. Ele dizia isso por quê? Porque na tradição da Igreja Oriental, existe a oração que, de alguma forma, o padre Marcelo Rossi popularizou aqui no Brasil, chamando de terço bizantino, não é isso? Então, o terço bizantino, a oração básica do terço bizantino é: Senhor, piedade, Kyrie eleison. Essa é a oração básica, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Ou seja, Senhor, piedade. Esse é o resumo. Então, aqueles monges ficavam o dia inteiro rezando: Senhor, piedade, e suplicando o dia inteiro a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus estava lá na cara deles, e eles não enxergavam. Porque às vezes a misericórdia de Deus se manifesta na cruz que você está carregando. Eu não tenho dúvida disso. Quantas vezes já aconteceu na minha vida de acontecer algo que eu achava que era uma tragédia na hora. Eu acolhi aquilo como uma tragédia. Meu Deus, que horror! E meses depois, eu comecei a enxergar que aquilo foi uma misericórdia. Que aquilo foi uma bondade. Que aquilo foi uma graça de Deus. Então, estamos no tempo da manifestação do Senhor, mas nós estamos com os olhos abertos para ver a manifestação da graça de Deus em tudo, até mesmo quando Ele nos diz não, até mesmo quando Ele retém ou se demora nas suas graças. Sim, porque Deus muitas vezes demora, e isso é fonte de salvação para nós. Quantas vezes eu já ouvi, às vezes, padres, colegas meus, que ficam indignados, dizendo assim: ah, mas Deus tem que fazer justiça, Deus tem que vir fazer justiça. Eu disse: cuidado, padre. Porque se Ele ouvir sua oração e vier fazer justiça, o Senhor é o primeiro da lista. Ele vai fazer justiça para você também. E você tem certeza que você está bonito na foto? Que você está bem? Que Ele pode vir como justo juiz? Então, às vezes, Deus demora para vir julgar e fazer justiça. Mas como nos diz a carta de São Pedro,
nós temos que aprender que as demoras de Deus às vezes são fonte de salvação para nós. As demoras de Deus são fonte de salvação. Então Deus vai nos trabalhando. Então nós temos que compreender o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vai ser acrescentado. Se nós tivermos os olhos fixos no céu, se nós tivermos os olhos fixos na graça que Deus quer nos dar na nossa salvação eterna, tudo vai então se manifestar com clareza. Então o que eu quero ensinar para você hoje é aquilo que em espiritualidade a gente chama de sentido sobrenatural. O que é sentido sobrenatural? Sentido sobrenatural é o seguinte: você tem os sentidos, tem o ouvido, né? A audição, você tem um sentido, esse é um sentido natural. Você tem o sentido do olhar, do tato, do paladar, são sentidos naturais. Mas existe um sentido sobrenatural, onde você começa a enxergar as coisas a partir da luz sobrenatural da fé. Então, quando você, por exemplo, tem uma doença na sua vida. Bom, num sentido carnal, uma doença só pode ser uma desgraça. Mas no sentido sobrenatural, aquilo pode ser a porta do céu para você. Deus pode estar dizendo para você: meu filho, minha filha, eis aí um trampolim para você ir para o céu. Eis aí. Quantas vezes a gente tem que ensinar isso para as pessoas, por exemplo, no confessionário? Vocês que são seminaristas, aprendam isso. Ensinem. Primeiro, aprendam vocês a olhar para a vida de vocês com um sentido sobrenatural. E depois ensinem os outros a olhar para a vida no sentido sobrenatural. Por exemplo, senhoras, às vezes, que vêm no confessionário, falando, dizendo assim: padre, eu rezo para minha família, estou de calo no joelho, faço jejum, faço novena, faço oração. O que é que Deus mais quer de mim? Minha família não se converte, meu marido é adúltero, meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição, essa cruz está muito pesada, o que é que eu faço, padre? Se minha filha, você já se perguntou se a primeira pessoa que Deus quer converter na sua família não é você? E se tudo isso não é um grande trampolim para você se santificar? Para que você, santificada, seja o instrumento de Deus para a salvação da sua família. Mas padre, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Ele não é analgésico. Deus é amor, mas não é analgésico. Como é que você explica que o Deus de amor diga: quem quiser me seguir, venha. Renuncie a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e me siga. Como é que você explica isso? Que explicação que tem? Um Deus analgésico? Não. Deus quer que a gente renuncie. Deus quer que nós tomemos a nossa cruz. Mas por quê? Porque Ele é sádico? Gosta de nos ver sofrer? Não. Porque Ele quer nos ensinar a amar. Eis aí. O sentido sobrenatural deve depois terminar tudo no amor. Amar. Nós fomos amados por Ele num amor infinito. Nunca esqueça disso. O amor infinito de Deus que se manifesta na cruz. Jesus se encarnou. O amor se fez carne e morreu crucificado por nós. O amor não é um ideal. O amor perfeito não é algo nas nuvens. O amor perfeito, infinito, sem limites. O amor eterno. O amor mais maravilhoso que nós poderíamos sequer sonhar. Se fez carne. Se fez homem. É esse o mistério que nós celebramos no Natal. O amor se fez carne. Palpável.
E Ele morreu por mim na cruz. Como eu não vou amar de volta esse amor? Então, gostaria de concluir essa homilia dando uma dica muito prática de espiritualidade, para a gente ter esse sentido sobrenatural, de uma santa, uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, ela queria ser santa, evidente, não é? E todos nós devemos querer ser santos. A vocação para a santidade é uma vocação universal. Todos os batizados são chamados a ser santos. Então diga assim: Jesus, eu quero seguir a minha vocação. Eu quero ser santo. Ajudai-me, Senhor. Vejam, esta é a realidade mais importante de nossa vida. Nossa vocação mais importante é a vocação para a santidade. Mas Santa Teresinha, ela olhou para a vida dos grandes santos e ela viu que ela não dava conta. Ela não dava conta de ser como aqueles grandes santos. Os grandes santos faziam grandes penitências, né? Jejuns enormes, penitências, se flagelavam, até sair sangue. E ele dizia: eu não dou conta disso não. Não dou conta. Então Santa Teresinha, numa genialidade espiritual extraordinária, ela disse assim: é que existem dois tipos de santo. Existe uma família de santos que é a família das grandes almas. As grandes almas heróicas. Pessoas que são especiais, que são chamadas para uma santidade luminosa, extraordinária, que chama a atenção de tudo, de todos. Mas existe uma família, a família das pequenas almas. Essa é a nossa. Olha nós na fita. É nós na fita. As pequenas almas. E qual é a santidade das pequenas almas? As pequenas almas devem amar no dia a dia. Devem amar Jesus no dia a dia e transformar tudo em amor a Jesus. Transformar tudo em amor a Jesus. Por exemplo, aqui em Cachoeira Paulista, dizem vocês, eu não vejo, mas dizem vocês que está quente aqui, né? Não, é uma crença que vocês têm. Vocês estão achando que aqui está quente. Vai para Cuiabá para você ver o que é calor. Então aqui tem essa crença difusa de que aqui está quente, né? Mas eu não estou vendo esse calor todo não. Tudo bem. Essa noite eu quase me cobri com medo de pegar um resfriado. E não dormi com o ar-condicionado ligado não, Deus me livre. Então veja só. Você está sentindo calor. Aí você vai imaginar assim: Jesus, Deus eterno, veio a esse mundo e morou lá na Galileia. Clima semiárido, calorão. Imagina Jesus no calor da carpintaria. Nossa, como Jesus me amou. O amor se fez carne. Ele fez isso por amor a mim. Ele é Deus que me amou ali. Que coisa. Jesus, eu também te ofereço esse calor. Olha só, é a gratidão de um amor eterno que me amou, então eu vou e ofereço de volta. Vejam como o amor de Deus se manifesta, epifania, no calor que eu estou passando. Santa Teresinha conseguia fazer isso nas coisas mínimas. Por exemplo, nos dias de calor, ela fazia o propósito de não enxugar o suor. Lembrando que o sangue de Cristo escorria no rosto dele. E Verônica enxugou o rosto de Jesus. E ela diz: Jesus, eu estou sentindo o suor escorrer aqui, eu também vos amo. E amava Jesus. Por exemplo, Santa Teresinha fazia o propósito simples, uma coisa simples, de nunca cruzar as pernas ou os pés.
Por quê? Porque cruzar os pés e cruzar as pernas descansa, não é verdade? Não descanso? Por amor a Jesus eu não vou cruzar. Pequeno detalhe, um nada, que é cruzar as pernas, mas até a forma de se sentar, ela se sentava de uma forma que agradasse Jesus. Durante o inverno frio, naquele corredor, nos corredores gélidos do Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha fazia isso e ela ensinou as noviças a não tiritar de frio. Né? Ou seja, ela dizia, olha, não andem encolhidas, esfregando as mãos e tremendo assim. Por quê? Por que o nosso corpo treme quando está com frio? Porque essa agitação muscular aquece o corpo. Né? Então quando você está lá tiritando de frio, você está se aquecendo, isso é um alívio. Quando você esfrega as mãos, você está se aquecendo, isso é um alívio. Quando você anda encolhido, você está retendo o calor, isso é um alívio. Santa Teresinha ensinava as suas noviças, e ela fazia isso, a andar tranquila, elevada, com coluna reta, nada de se encolher, não esfregar as mãos, passar o frio inteiro e dizer, Jesus, vós nascestes no frio daquela manjedoura e só tivestes o hálito dos animais para vos aquecer. Eu também vos amo. Entendeu? Tudo transformar em amor. Tudo transformar em amor. Coisas simples. Coisas simples. Por quê? Porque Santa Teresinha queria somente amar Jesus. Gente, nós estamos no tempo do Natal, e no tempo do Natal, o amor que se encarna, nós temos que adorá-lo, agradecer esse amor. A nossa atitude espiritual nesse tempo do Natal é a adoração do amor eterno que se fez carne. Nós temos que nos inclinar em gratidão eterna por este amor que veio nos resgatar. Então, em tudo, ver o amor de Deus e retribuir e adorá-lo. E dizer, Senhor, como vós me amastes. Ele deixou o céu e veio para os incômodos aqui da terra. E eu não quero aguentar os pequenos incômodos por Jesus. Aguentar uma fila, uma demora, é um ônibus que demora, é um momento que eu não posso beber uma água. Santa Teresinha seguia alegre a regra do Carmelo, onde as irmãs carmelitas não podiam beber água até as 3 da tarde, em homenagem a Jesus, que tinha passado sede e morrido na cruz até as 3 da tarde. Então elas ficavam sem beber água até as 3 da tarde, na parte da tarde que estou falando, né? Do almoço até as 3 da tarde, sem beber água. Por amor a Jesus, pequenos gestos. Gestos de amor a Jesus, de adoração, de retribuição a Jesus. Então, gente, vamos aprender isto. Santa Teresinha tinha, assim, pequenos detalhes, né? Que ela, por exemplo, dizia, Jesus, vós vos escondestes na Eucaristia. Jesus está lá escondido no sacrário, escondido no pão. Eu também quero me esconder no Carmelo por vós. Essas delicadezas da alma de quem ama, e transforma tudo em amor a Deus. Tudo em amor a Deus. Não deixe de pegar as pequenas oportunidades, porque se você pegar essas pequenas oportunidades, você vai ver que Deus está muito mais presente na sua vida do que você suspeita. Você pode caminhar, que você pode avançar espiritualmente em pequenos gestos, não precisa nem ser heróico. Então, se você é dessa família das pequenas almas, né? Eu aconselho a você, seja muito amigo de Santa Teresinha, ela vai nos ensinando a caminhar e a progredir. E começar a enxergar a manifestação de Deus em tudo, o amor de Deus em tudo. Gente, nós fomos amados com um amor infinito. O que é que são os sofrimentos dessa vida? É claro que tem pessoas que carregam um sofrimento imenso. É evidente. É evidente. Então, o sofrimento que cada pessoa carrega, eu não estou desprezando.
Mas eu só estou dizendo, aproveite tudo isso como um trampolim para Deus. Peça a cura, peça, porque Deus faz curas, Deus faz prodígios, mas faça sempre com aquela humildade do leproso que diz: Senhor, se queres. E se Deus demora, e se Deus diz não, saiba nessas demoras de Deus e nesse não de Deus encontrar o seu amor infinito, que quer salvar a sua alma, que quer transformar esse seu sofrimento num trampolim para o céu. E ame, porque nós fomos amados. Tudo que nós fazemos é resposta a esse amor infinito. Tudo é resposta ao amor infinito. Então, nessa Eucaristia que nós vamos celebrar, nós queremos agora nos aproximar de Jesus, que morre por nós na cruz. Cada Eucaristia é o sacrifício do Calvário, não é? Cada Eucaristia, deixa eu explicar para você rapidinho. O padre, quando consagra a hóstia e ele eleva, você já pode adorar, porque ali é Jesus inteiro, né? Corpo, sangue, alma e divindade, não é isso? É Jesus glorioso, vivo lá na hóstia. Quando ele consagra o cálice, você também pode elevar, ele eleva o cálice, está lá Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Mas nos ensina a igreja que, embora Jesus esteja vivo e glorioso na presença da hóstia consagrada, o fato do padre consagrar o pão, que simboliza o corpo, separado do vinho, que simboliza o sangue, é uma forma sacramental de tornar presente para nós o sacrifício da cruz. O que é o sacrifício? Quando você tem um corpo separado de um sangue, o que é isso? Sacrifício. Morreu. Não é isso? Então, a consagração, eu quero que vocês entendam aqui, porque é um pouco sutil da gente entender. As pessoas não entendem. Ou seja, é evidente que Jesus está inteirinho na hóstia. Não é só o corpo sem o sangue seco. Não, ele está inteiro na hóstia. Está entendendo? E é por isso que você, quando comunga, você recebe não somente o corpo, mas o sangue, a alma e a divindade. Tudo junto, não é verdade? Quando recebe a hóstia, recebe tudo. Mas o que é que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais sagrados através dos quais Deus distribui as graças da cruz. Está entendendo? Jesus morreu na cruz uma vez. E como que ele vai distribuir essa graça na vida particular de cada um? Chama-se sacramentos. As graças da cruz brotam do costado de Cristo, de lá brota a água e o sangue, simbolizando os sacramentos que saem, né? A água simbolizando o batismo, o sangue simbolizando a Eucaristia. Ali claramente você tem o que? O sinal dos sacramentos que brotam de Cristo da cruz. Então, quando você recebe os sacramentos, você está recebendo as graças que vêm da cruz de Cristo. Todos os sacramentos. Todos os sacramentos. Você está recebendo as graças que vêm da cruz de Cristo. A Eucaristia, a celebração da Santa Missa, é uma forma especialíssima de você participar desse maravilhoso ato de amor, no qual Cristo se oferece ao Pai, por amor a você. Então, a igreja sabia muito bem, Jesus sabia muito bem, que não tem jeito de você estar lá no Calvário. A humanidade ia caminhar durante milhares de anos. Então, claro, você tem lá bilhões de pessoas que nunca ia caber todo mundo no Calvário. Como que nós vamos estar lá e receber aquelas graças? Ah, tem um jeito, chama-se sacramentos. Então o padre celebra a missa, e na missa, quando ele consagra o pão e o vinho, nós temos ali simbolicamente, você está entendendo que é simbolicamente, ou seja, é um sinal sagrado, sacramentalmente. Nós temos sacramentalmente um
corpo que é consagrado, separado do sangue. Depois está tudo junto. Mas no ato sacramental, existe ali, simbolicamente, as duas realidades separadas. Só simbolicamente. Verdadeiramente eles estão lá. Tudo. Mas sacramentalmente separado. E se está sacramentalmente separado, isso é a presença do sacrifício. A presença sacramental é o jeito, é um canal, vamos entender aqui, é uma forma de você estar lá presente no Calvário junto com Maria e São João aos pés da cruz para receber as graças que promanam, que caem, que chovem, que vêm da cruz de Cristo. Então participar da missa, gente, é uma coisa importantíssima. Comungar, mais ainda, mas eu não estou falando de comungar, estou falando de participar da missa. Atenção. Missa. A missa que nós vamos celebrar é isso. Então, gente, olhe o amor infinito que nós iremos presenciar agora. Ama de volta. Adora. Glorifica. Agradece. O que é que está acontecendo com você hoje? Você está cansado? Está com calor? Está com sede? Está com fome? Está incomodado? As pernas estão doendo? As costas estão doendo? Qual é o seu problema? Ama de volta, transforma isso em amor por Cristo, por Jesus, por você. Você está morrendo na cruz por mim, eu também vos amo, Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui.